Quais os 3 aspectos mais positivos que vocês identificam nesses primeiros 6 meses de governo e os 3 aspectos mais negativos? Com a palavra, Ana Prestes. Boa noite, Breno, Pedro, Ana, nossa audiência. 3 aspectos positivos. Cumprimento o reloginho também. Ai, nosso reloginho. O Igor, que está aqui nos bastidores. Bom, na minha opinião, 3 aspectos positivos. Primeiro é a política externa, eu tenho acompanhado bem de perto a questão das nossas relações exteriores e eu acho que o Brasil está indo bem. Teve alguns vacilos, digamos assim, como, na minha opinião, né, como votação daquele projeto de resolução lá do 1 ano da guerra na Ucrânia, com os Estados Unidos, com o pessoal da OTAN, mas tirando isso, eu acho que está muito bem a política externa. Eu acho que a resposta ao 8 de janeiro, eu penso que foi boa, foi quando começou de fato o governo, né? Porque foi quando a gente percebeu se o governo estava funcionando, se tinha gente nas posições todas que já deveriam estar para dar a resposta do novo governo, né? Então eu achei a resposta ao 8 de janeiro e as melhoras na economia, que já são visíveis, com redução do preço de combustíveis, de gás, retorno das políticas sociais. Já o ambiente econômico já é outro, né, comparado com o ano passado, os anos anteriores. Aspectos negativos. A não revogação da reforma no ensino médio, acho que o governo perdeu a oportunidade, poderia ter feito essa revogação logo no começo. A área da comunicação, o governo ainda não tem uma boa comunicação, não comunica bem o que faz, não está ainda. Poderia ter feito muita coisa e as pessoas não sabem ainda, acho que não acertou ainda o veio com a questão das redes e da comunicação. E articulação no Congresso. Eu também acho que ainda articulação no Congresso. Hoje mesmo, aqui em Brasília, está um burburinho, uma confusão, vai passar essa reforma tributária, vai passar o arcabouço, e você percebe que o governo ainda patina na articulação com o Congresso. É isso. Muito bem. Ana Penido com a palavra. De Ana para Ana. Eu estou bem alinhadinha, assim. Eu acho que 3 coisas positivas. A gente já esperava política internacional, né? Era uma área em que o Lula foi muito bem nos 2 primeiros mandatos, e a gente já esperava que, além de que ele pegou um terreno arrasado, então, assim, ser melhor do que o Bolsonaro a nível internacional, a gente já sabia que ele ia ser, obviamente, e realmente ele pega uma conjuntura internacional muito quente, e acho que ele está indo bem, diferente dos outros mandatos, que ele pegou uma conjuntura internacional mais amena, mas é mais difícil o que ele está fazendo agora. Eu destacaria a área de segurança e a justiça. A Ana citou o dia 8, mas, assim, eu acho que, de forma geral, o Dino está pegando só uma pedreira atrás da outra, umas pedreiras cabulosas, e está indo bem, está conseguindo comunicar o que está sendo feito. São áreas difíceis, né? São muitas polícias e a área de justiça, o judiciário de forma geral, conseguiu emplacar o Zaratini. Então, assim, acho que avalio de forma geral a parte de segurança indo bem. E eu destacaria a área da saúde também, ainda mais nesse momento em que a Anísia está aí sendo tão pressionada. Eu acho que é isso, voltou a ter vacina no posto, as políticas públicas que foram fechadas no governo passado, que já existiam, estão sendo retomadas, e é uma coisa muito concreta na vida cotidiana, né, do cidadão comum. Você ter acesso a um médico, você ter acesso a uma vacina, e acho que eu chamo atenção para a saúde, levando em consideração que foram os últimos 4 anos, em particular, né? Como que foi doído as mortes da pandemia, que ainda estão por serem cobradas devidamente. A gente passou a falar muito do dia 8 por causa do tamanho da tragédia, mas as mortes da pandemia estão ainda na conta do Bolsonaro para fechar essa fatura. Então, eu destacaria esses 3, que eu acho que eu fiquei bem satisfeita com esse primeiro fase. E ruim, assim, a articulação no Congresso é unanimidade, né? 100 a cada 100 pessoas falam que a articulação está ruim, que o negócio não está fluindo, que não está funcionando. Eu fiquei bastante insatisfeita com agora que eu acho que a comunicação, espero eu que melhore, mas, assim, o Lula é um super comunicador, né? Cheio das metáforas, fala com todo mundo.
E agora que ele vai começar a ter aquele programa, acho que o Bolsonaro inovou em várias formas de comunicação, o Lula a gente ficava esperando para saber o que estava acontecendo. Então, acho que também é uma coisa que eu não destaco positivo. E a área de defesa, né, gente? O Ministério da Defesa do Lula é rigorosamente igual ao Ministério da Defesa do Bolsonaro. Não mudou praticamente nada do ponto de vista de como que funciona, quais que são as políticas públicas que são prioritárias, qual que é o perfil do ministro. Então, assim, nesse ministério eu considero que a gente continuou com o mesmo perfil do governo passado. A gente está no governo novo, eu espero que a gente tenha um ministério novo também. Pedro Marinho com a palavra. Bom, boa noite, Breno, boa noite, Anas, né? Ana Penido e Ana Prestes, boa noite a todo mundo que está acompanhando. Bom, eu, no geral, compartilho da avaliação de ambas, né? Eu acho que a política externa é um aspecto indubitavelmente positivo, né? Não só o fato de ter havido uma retomada da política externa que até então ficou uma coisa assim um comportamento um pouco estranho no governo Bolsonaro, né, que a política externa servia basicamente para o presidente ir falar besteira lá fora, atacar o próprio país, falar que a gente vai queimar as coisas assim, não tem problema, etc. Mas também o fato de que essa política externa tem resistido em alguma medida tem resistido em boa medida ao que são os interesses aí do chamado Ocidente, especificamente os interesses dos Estados Unidos, né? Nesse sentido, uma reaproximação aí com a ideia de integração regional, né? Uma postura altiva realmente, né? Uma postura solidária com o sul global, mas que, por enquanto, ainda não deu resultados concretos de grande monta, né? Não há nada que a gente possa dizer assim, não, isso é algo novo que apareceu em função dessa política externa. Além disso, eu, obviamente, falaria a recriação dos programas sociais e a pausa de algumas privatizações ali já no começo do governo, né? Por exemplo, a dos Correios, que vinha sendo discutida e que vinha avançando, e já ali no começo do governo teve um impedimento desse tipo de medida. Nos pontos negativos, eu colocaria a política econômica, ou, digamos, o arcabouço geral que tem se criado para a política econômica futura, e com isso, obviamente, eu estou me referindo, antes de tudo, ao arcabouço fiscal, que, na minha concepção, foi foi um debate que foi colocado já rebaixado pelo governo e que não precisava ser assim. A comunicação, por óbvio, e aí cito especificamente a ausência de um plano de comunicação do governo que tem o objetivo de fazer um enfrentamento da comunicação de fato. Quer dizer, de fato, a grande oposição ao governo hoje é a imprensa, mas o governo, pelo jeito, gosta de alimentar essa grande oposição, inclusive com dinheiro, né? E a ausência de enfrentamentos, em geral, uma postura muito, que não enfrenta os problemas. E aí eu colocaria a ausência de enfrentamento ao rentismo, ao agronegócio, ao Congresso, ao Centrão e especialmente aos militares, né? Muito bem, eu vou fazer uma pergunta que é o outro aspecto dessa primeira questão. Quais os 3 ministros que mais se destacaram positivamente, ministros ou ministros, e quais os 3 que mais deixaram a desejar no time escalado pelo presidente Lula? Com a palavra, Ana Penido. Olha, eu acho que quem mais se destacou foi o Flávio Dino. A conjuntura oferecida para ele foi o melhor jogador do time. Foi o melhor jogador do time nessa primeira fase. A conjuntura era muito ruim, e ele foi. Eu acho que o Haddad me surpreendeu. Eu esperava assim que a coisa ia ser um pouco pior. Então, eu não coloco a economia nem do ponto de vista, não coloco como a Ana entre as coisas positivas e nem como o Pedro entre as coisas negativas.
eu achei que a economia ficou ali, assim, era um terreno complexo de ser enfrentado e foi indo, né? Assim, tá aí com os números um pouco melhores, um malabarismo para cá, outro para lá, mas o negócio lá vai. Então, levando em consideração também a dificuldade de pôr a pauta em campo, eu achei que o Haddad tá surpreendendo. Deixa eu pensar. Ainda entre os melhores. Eu vou destacar a Anísia, exatamente pelo tanto que ela está sendo atacada mesmo. Eu acho que é muito importante a gente não entregar o Ministério da Saúde para o Centrão. Eu não acho que é um ministério secundário, é um ministério fundamental e é um ministério particularmente mais importante, levando em consideração que foi a pandemia. Então, ela é uma pesquisadora extremamente respeitada, uma mulher extraordinária, então eu gostei muito quando ela foi indicada e gostaria que ela permanecesse. Então, destaco aí ela também nesse time A aí de bons jogadores. E os 3 pernas de pau? Olha, óbvio que o meu perna de pau número 1 sempre vai ser o Múcio, porque é difícil, né? Ter um ministro do governo passado. Eu quero muito entrar no governo Lula, sabe? Assim, que chegue logo o Lula 3 na área de defesa, porque tá ruim a gente nesse esquema governo Bolsonaro na área de defesa ainda. O GSI, mesmo com a troca de ministros, né? Tem o status de ministério, então fica ali a manutenção do GSI. Continuar tendo um ministro no GSI, eu já acho que está errado. Porque a gente teve uma oportunidade de fechar o boteco e não fechou. Então, assim, ter o GSI, ter o GSI e o GSI ser um ministério, eu destaco, então, o pacote inteiro também. E o Padilha, talvez, não sei, vou ter que pensar. Essa parte da articulação ali com o Congresso, de fato, tá muito frágil, tá muito ruim, não está funcionando. Então, eu não sei muito bem onde é que está o ruído. Eu acompanho mais, acaba que a área de defesa, de política internacional, fico moscando em algumas coisas nas outras áreas. Mas não sei, tá aí o meu time ruim também. Vamos começar substituindo os jogadores do time passado. E aí, depois que a gente substituir os jogadores do time passado, a gente chega no time presente para avaliar os de agora. Pedro Marim, quais são os 3 craques e os 3 pernas de pau? Bom, a minha avaliação é bastante parecida com a da Ana Penido também. O Flávio Dino, por óbvio, é um ministro que tem feito, digamos, tem feito os maiores enfrentamentos dentro desse governo, né? Curiosamente, um ministro da Justiça. Também destacaria a Anísia pela importância que tem, enfim, que teve à frente da Fiocruz no momento ali que o Brasil vivia a pandemia. Eu tive o prazer de visitar a Fiocruz alguns meses atrás e, enfim, pude ver realmente os esforços que ela colocou ali, construindo um novo hospital de ponta para atender os doentes durante a pandemia. Enfim, é uma instituição realmente muito séria, assim, é uma das coisas que dá orgulho realmente, que você vê assim, você pode falar, nossa, eu tenho orgulho de ser brasileiro e ter isso aqui, né? E infelizmente está sofrendo uma série de pressões aí do Centrão, que quer, claro, quer mamar ali no Ministério da Saúde, e destacaria o Silvio Almeida também, que como, apesar de ser uma pasta, sejamos honestos, né, menos importante na política em geral, mas que tem usado muito bem essa atribuição dele de ministro dos Direitos Humanos para justamente fazer enfrentamentos importantes ali, com uma postura, enfim, eu acho muito positiva. Os piores, eu também vou concordar com a Ana Penido que o primeiríssimo da lista dos piores é o senhor Múcio, né? Que, enfim, parece que realmente trabalha contra o governo ou trabalha para uma outra instituição do Estado, né? Talvez o Exército, etc. Aí eu adicionaria também o GSI, mas o GSI eu nem vou contar porque o Múcio e o GSI é meio que a mesma coisa, né? São só 2 cabeças diferentes. Então, colocaria o ministro Haddad, que tem tocado uma política, enfim, liberal, e o Juscelino Filho, mas aí, às vezes, o jogo fica um pouco comprometido, né? Essa coisa de apontar os piores, porque tem alguns que você espera alguma coisa, tem outros que não.
E, por óbvio, do Juscelino Filho eu não esperava muita coisa, mas certamente é um dos piores jogadores aí. Com a palavra, Ana Prestes. A minha lista parece muito também com a dos colegas. Com a Ana e o Marinho. Eu também coloquei na minha listinha, que a hora que eu vi a pergunta. O Flávio Dino, o ministro da Justiça, eu acho que é um ministro que tem se destacado no governo. A própria situação do 8 de janeiro também fez com que fosse assim, favoreceu com que fosse assim. Ele tem sido um dos ministros com maior presença no Congresso Nacional, um dos mais inquiridos, e isso acabou dando também oportunidade de que ele se colocasse bastante em evidência, e as respostas que ele tem dado também a todos os desafios do governo. Também coloquei aqui na minha listinha a Anísia, à frente da saúde, e não é à toa que o ministério dela está sendo tão cobiçado. Isso demonstra também que ela tem segurado as pontas bastante. O Ministério da Saúde é um ministério que maneja com muitos recursos, muitos. O Ministério da Educação e da Saúde são os ministérios com maior recurso, então eles são alvos também de investidas especulativas e tentativas, né, de mobilização de emendas e tudo mais, e parece que ela tem segurado bastante, deu uma moralizada assim, no Ministério da Saúde nesse sentido, e ela colocou lupa sobre o passado, aí, sobre a responsabilização, né, de crimes e todos os malfeitos do governo passado, tanto discursivamente como ali internamente também, no sentido de reorganizar a casa para que não se repitam tudo de ruim, né, que aconteceu no governo passado e que a gente sabe bem com o Pazuello e etc. Eu vou colocar como terceiro o desenvolvimento social, Wellington Dias. Um dos grandes mazelas do governo Bolsonaro. É a primeira vez que eu ouço falar dele em 6 meses. Não, pois é, eu sei que não seria... Eu tinha me esquecido dele. Mas eu não coloco assim. Tanto é que tem uma pesquisa que saiu aí do Poder 360 que mostra muito como a retomada do Bolsa Família impactou, inclusive, na popularidade do governo Lula entre aquelas pessoas que estavam ainda reticentes com o governo. E ele fez uma reorganização de algo que foi uma das grandes mazelas do governo, vai acabar meu tempo, que foi a desorganização do banco de dados do Brasil, social. Então, eles conseguiram reorganizar e reimplantar os programas. Então, nesses meus 15 segundos, vou só falar os que eu... Vou só listar os para mim, que não correspondem. Sobraram 45 segundos até a primeira resposta. Vou falar aqui. Eu acho que Casa Civil, Rui Costa. Aqui em Brasília, o ambiente de Brasília é de muita reclamação com ele, tem sido inábil em alguns momentos, assim, na articulação política. Não sei se eu também fiquei um pouco impressionada de como ele falou de Brasília, toda a repercussão que isso deu aqui dentro também, no DF, mas a reclamação é que a gente tem muita coisa ficando presa ali nas gavetas da Casa Civil. Relações institucionais também, eu acho que ainda pode responder bem melhor com Padilha. E eu tinha colocado o Ministério do Turismo por conta de toda essa confusão que está em torno do Ministério do Turismo, e estava na minha listinha também a Defesa, o Múcio. Muito que bem. Eu vou fazer uma pergunta complementar na mesma ordem. E o Geraldo Alckmin? Está dentro das expectativas? Surpreendeu positivamente ou surpreendeu negativamente nesse combo de vice-presidente com ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio? Rapidamente para responder. Ana Penido com a palavra. Está na régua. Não surpreendeu positivamente, assim, não entregou nada extraordinário, mas também não foi nada, não teve nenhuma desgraça que a gente tenha aberto uma caixa de Pandora. Está na régua. Pedro Marinho. Olha, me surpreendeu positivamente, mas é porque, de novo, né, eu tinha uma avaliação, tinha uma expectativa muito baixa. Então, acho positivo, por exemplo, que ele tenha
pressionado o Copom em relação à Selic, mas, enfim, é isso, né? Ele é vice e acho perigoso que ele acumule tanto poder dentro do governo também. Ana Prestes. O Alckmin, como vice e até como MIDIC, né, que como Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comércio, ele tem sido um ministro, assim, a cara da estabilidade, entendeu? Assim, ele parece que dá uma estabilidade de que o governo está caminhando, está andando bem. Então, essa é a sensação que eu tenho aqui em Brasília. Por exemplo, quando o Lula viaja, ele assume, ninguém nem ouve falar dele, mas tem ali um presidente. Ele parece que recebe todo mundo, conversa com todo mundo, o cara do bem, assim, tem sido o cara do bem, mais palatável, não entra em nenhuma dividida, se alinha com o presidente, naquilo que o presidente faz, por exemplo, quando o Lula falou muito da questão dos juros, aí ele falou muito também da questão dos juros. Então, eu acho que é um vice que todo mundo gostaria de ter nesse sentido. Não cria marola.